O único caminho para se chegar a Deus é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E isso só se dá através da fé. A fé é o quesito básico para se alcançar a bênção. No momento em que a pessoa deixa de andar com confiança na presença do Altíssimo, ela se desliga de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 23, nós vemos que quando o apóstolo Pedro sentiu medo, ele deixou a dúvida entrar no seu coração e quase morreu afogado. Vamos ler o que está escrito em Mateus, capítulo 14, versículo 23. Havendo despedido a multidão, Jesus subiu ao monte para orar, sozinho. E os seus discípulos entraram em um barco rumo à outra margem. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andar sobre o mar, assustaram-se e dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quanta gente está afundando no mar do sofrimento por não confiar naquilo que Deus diz. Pessoas boas, pessoas de Deus, estão sofrendo porque ainda não aprenderam a andar pela fé. Jesus disse que tudo o que pedirmos em seu nome, Ele fará. Está escrito assim em João, capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Mas as pessoas pedem e não recebem, por dois motivos. Primeiro, porque não tem fé. A pessoa pede na esperança de ser atendida, mas não tem certeza de que vai ser atendida. Esperança é diferente de fé. Ter fé é ter certeza. Depois de ter amaldiçoado uma figueira que se secou desde as suas raízes, Jesus disse aos seus discípulos. Está em Marcos capítulo 11, versículo 22. Vamos ler. Tende fé em Deus. Em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Jesus ensinou que é necessário duas coisas. Primeiro, que é preciso confiar em Deus. É preciso ter plena certeza de que Ele cumprirá aquilo que prometeu. Nenhuma palavra que tenha saído da boca de Deus voltará vazia para Ele. Está escrito dessa forma em Isaías, no capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Portanto, aquilo que Deus falou ao seu coração, aquilo que você entendeu quando estava lendo a Bíblia ou ouvindo a pregação,
e aquela mensagem mexeu com você, você sentiu que Deus estava falando com você, pode ter certeza que se você assumir aquilo que Deus diz, aquela palavra há de se cumprir na sua vida, porque Deus não mente. A outra coisa que Jesus ensinou é que ao crer na palavra que nos foi revelada, temos que agir de acordo com aquela palavra e ordenar o fim do problema. Não é só ter fé, mas é tendo fé determinar que se faça aquilo que a palavra de Deus diz que se fará. E não duvidar, mas crer que se fará aquilo que diz. E isso lhe será feito. Em 1 de João, no capítulo 5, versículo 14, está escrito assim: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ouve em tudo quanto pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Aprenda a fazer a oração da fé. Eu estou falando oração, não choração. Qualquer que crê na palavra de Deus não pode se curvar diante dos ataques do inimigo. Jesus falou em João 14,12: Em verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Você crê? Então prepare-se para fazer como Jesus fazia. Quando ele entrou na casa de Pedro e viu a sogra deste com febre, qual foi a atitude dele? Vamos ler em Lucas capítulo 4, versículo 38. Ora, levantando-se Jesus, saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão. E estando a sogra de Simão enferma com muita febre, rogaram-lhe por ela. E ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e o servia. Quando levaram Jesus até um menino que tinha convulsões e era possesso por um espírito surdo e mudo, que foi que Jesus fez? Vamos ler em Marcos capítulo 9, versículo 25. Está escrito assim: E Jesus, vendo a multidão, correndo, se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, e ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele ficou em pé. É assim que Jesus fazia. Não tinha aquela oração mística, aquela coisa cheia de palavras e aquela cena toda que muitos fazem por aí. Para falar com Deus não precisa disso. Você precisa ter fé, conhecer a palavra, conhecer a autoridade que Jesus te deu e agir de acordo com aquela palavra. Se Jesus mandou você expulsar o mal embora, é isso que você tem que fazer. Se Jesus te deu autoridade para expulsar o demônio, é assim que você tem que fazer, como Jesus fez. Quando estava diante de um homem que tinha uma das mãos atrofiadas, Jesus disse para aquele homem, está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 13, estende a tua mão. E ele a estendeu, e lhe foi restituída sã como a outra. Não tinha que fazer muita coisa. Não tem que julgar muita conversa fora. Jesus sabia que ele tinha autoridade do Pai para curar o enfermo, para expulsar o demônio. E é isso que ele fazia. Chegou diante do homem lá que tinha a mão encolhida, falou com ele: estende a tua mão. O homem estendeu e foi curado. Por quê? Porque Jesus tinha fé. É isso que acontece. É assim que funciona. Isso aqui é um exemplo de que você pode fazer as mesmas coisas, se tiver fé. Jesus estava no barco com os discípulos e levantou-se uma grande tempestade.
Então os discípulos correram e foram acordar ele. Mestre, acorda, porque estamos perecendo. Jesus então levantou e disse ao mar, cala-te, e ao vento, aquieta-te. E o vento cessou, e se fez uma bonança. Imediatamente ele virou para os seus discípulos e lhes perguntou, por que ainda sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E os discípulos se encheram de grande temor, e uns diziam aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas Jesus perguntou para eles, por que vocês são tímidos? Vocês ainda não têm fé? Quer dizer, se tivessem fé, não precisavam ter ido chamar Jesus. Eles mesmos poderiam repreender o vento e o mar. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Salvador. Diz as Escrituras que aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Fique firme. Tudo é possível ao que crê. Mas Deus diz, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não há por que temer diante das ameaças do inimigo. Não tem maldição que possa atingir aquele a quem Deus protege. No quarto livro de Moisés, chamado Números, no capítulo 22 a 24, há um relato que eu vibrei quando eu li. Eu vou contar a história aqui resumida, mas eu te aconselho a ler depois na sua Bíblia. É Números, capítulo 22 ao capítulo 24. Depois você lê na sua Bíblia a história toda. Vou contar aqui resumido. O fato é o seguinte. Deus tinha tirado o povo do Egito. E o povo havia tomado a terra dos amorreus. E agora estavam a caminho das terras dos moabitas. E então o rei de Moabe, chamado Balaque, contratou um profeta que era assim meio corrupto, gostava de presentes e fazia as coisas por dinheiro, por presentes. O rei Balaque então mandou chamar o profeta Balaão para que amaldiçoasse o povo de Israel, com esperança de que pudesse derrotá-los em uma batalha. E Balaque mandou dizer para o Balaão o seguinte, esse trecho que eu vou falar que está em Números 22, versículo 6. Balaque mandou dizer o seguinte para o Balaão, vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoar-me este povo, pois é mais poderoso do que eu. Porventura prevalecerei, de modo que o possa ferir e expulsar da terra, porque eu sei que será abençoado aquele a quem tu abençoares, e amaldiçoado aquele a quem tu amaldiçoares. Então de noite veio Deus a Balaão e perguntou, quem são estes homens que estão contigo? E respondeu Balaão a Deus, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, os enviou dizendo, eis que esse povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora amaldiçoar, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. E Deus disse a Balaão, não irás com eles. Não amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. E levantando-se Balaão pela manhã, disse aos príncipes de Balaque, ide para a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir. Diante disso, o Balaque prometeu muitos presentes e honrarias a Balaão. E esse foi com ele para o alto do monte Baal. Mas na hora H, Balaão, ao ver o povo de Israel, disse, como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? Pois do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que é um povo que habita só, e entre as nações não será contado. Quem poderá contar o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel?
que eu morra a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então disse Balaque a Balaão: o que me fizeste? Eu chamei para amaldiçoar os meus inimigos, e eis que inteiramente os tenho abençoado. E ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor puser na minha boca? Então Balaque o levou para um outro lugar, para que dali ele amaldiçoasse o povo de Deus. Mas quando viu o povo de Israel que por ali passava, Deus pôs as seguintes palavras na boca de Balaão. Está em Números 23, 18. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não se observa iniquidade em Jacó, nem se vê maldade em Israel. O Senhor seu Deus é com ele, no meio dele se ouve a aclamação de um rei. É Deus que os vem tirando do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem. Contra Jacó, pois, não há encantamento, e nem adivinhação contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. A essa altura, Balaque já estava furioso com Balaão. Mas ainda insistiu com ele mais uma vez, dizendo: vem agora, e eu te levarei para um outro lugar. Porventura parecerá bem aos olhos de Deus que dali mo amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão ao cume do Monte Peor, que dá para o deserto. E levantando Balaão os olhos, viu a Israel que se achava acampado, segundo as tribos, e veio sobre ele o Espírito de Deus. E então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: fala, Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos, fala aquele que ouve as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Como vales, elas se estendem. São como jardins à beira dos rios, como árvores de aloés que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. E o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. É Deus que os vem tirando do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem. Ele devorará as nações, seus adversários, e lhes quebrará os ossos, e com as suas setas os atravessará. Agachou-se e deitou-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Pelo que a ira de do Balaque se acendeu contra Balaão. A coisa é desse jeito. Romanos 8:31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Contra o povo de Deus não tem macumba, não tem trabalho feito, não tem praga, não tem maldição, não vale encantamento, e nem tem plano maligno que dê certo contra aquele que é de Deus. Isaías 54:17 diz o seguinte: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará,
Não adianta o inferno planejar, porque não vai conseguir te atingir. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu a condenarás. Surgiu um problema? Surgiu o sintoma de uma doença? É uma língua que está se levantando contra você, uma língua maldita, que está falando para você. Isso é assim. Que tem que fazer? Entrar em juízo, entrar em oração diante do juiz, diante de Deus, e condenar aquela língua maldita. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Fizeram ou estão fazendo algum trabalho contra você? Não se preocupe, isso não vai prosperar. Surgiu uma língua maligna? Se levantou contra você uma língua maldita? Condena ela diante de Deus. O apóstolo Paulo disse, Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus te abençoe.